E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Hoje eu lhes trago uma partida muito instrutiva do Grischuk. Eu gosto muito dessa partida porque ela praticamente não tem táticas. Então ela é uma partida puramente estratégica que vai te deixar um jogador mais forte, te ensina muito bem a pensar o meu jogo. Sem mais delongas então, lhes trago Alexander Grischuk contra Christian Bauer, partida de 2005. Então, vamos lá. Grischuk começa jogando peão em E4, seu oponente responde com a defesa escandinava, peão D5. Não é muito comum em alto nível de jogo, porque as pretas vão perder um pouco de tempo, mas nada que vá perder a partida para as pretas, certo? Então Alexander Grischuk captura o peão e Christian retoma de dama. Agora essa dama está um pouco exposta no centro do tabuleiro e Grischuk joga cavalo em C3 com tempo na dama e a dama vai para a casa de A5. Esse é um lance mais comum, porque aqui em A5 é um pouco mais difícil de você importunar a dama. É segredo, ela não vai ficar livre de importúnios por muito tempo, porque aqui o jogador de brancas pode jogar peão D4, contestando aqui o centro, certo? Pegando espaço, impedindo que o jogador de pretas expanda potencialmente com peão em E5 no futuro, e também preparando para jogar bispo em D2. Esse será um lance que vai preparar para movimentar o cavalo com mais um tempo na dama. Temos cavalo em F6, bispo em D2 como previsto anteriormente, e agora essa dama precisa criar uma casa para si mesma. Portanto, o jogador de pretas joga peão em C6. Esse lance tem dois objetivos, o primeiro dos quais é impedir qualquer problema ao longo dessa diagonal que poderia expor o rei das negras, e o segundo dos quais é preparar para voltar essa dama para a casa de C7 ou para a casa de D8, conforme for necessário, tudo bem? O jogador de brancas então joga bispo em C4, lance natural de desenvolvimento, ficando de olho na casa de F7, ao mesmo tempo que defende a vinda do cavalo para a casa de D5. Outro lance comum nessa posição é o lance cavalo em E4, preparando para dobrar peões das negras. O objetivo do lance é simplesmente tomar o cavalo dobrando peões. Então a tendência é que depois, por exemplo, de dama em C7, dama em D6, você tome o cavalo e agora você tem uma posição sem problemas, enquanto o seu oponente vai ter que lidar com peões dobrados, certo? Aqui ele está ameaçando dois peões ao mesmo tempo, mas não tem problema, você pode deixá-los cair, porque o jogador de pretas, se optar por tomar o peão de B, vai perder muito tempo mesmo, né? Então, ainda nessa linha, dama toma B2, bispo em C4 preparando aqui, ó, para poder jogar torre B1 sem pendurar o peão de A, bispo em E7, roque, e agora o jogador de brancas já tem todas as suas peças participando do jogo, enquanto o jogador de pretas somente tirou o bispo de casas escuras, e depois de, digamos, torre em E1 ameaçando o bispo sai do caminho, e torre em B1 ameaçando a dama, o jogador de pretas tem muita dificuldade de desenvolver suas peças. Ele não pode nem tirar esse bispo sem pendurar o peão de B7. A posição é superior para o jogador de brancas de um ponto de vista de tempo mesmo. As pretas vão ter que gambitar um peão em algum ponto para conseguir desenvolver naturalmente a partir daqui. Todas as peças das pretas estão meio mal colocadas, então essa é uma linha que o jogador de pretas tende a não entrar. Então, nessas ideias de dama em B6, você sempre pode deixar o peão cair sem graves problemas à sua posição. Quando se joga o bispo em C4 antes, a ideia ainda é a mesma. Ainda queremos dobrar os peões das negras. No entanto, ao invés de jogar por cavalo em E4, agora que o bispo defende essa casa, nós vamos jogar por cavalo em D5. Certo? É um lance de desenvolvimento natural que prepara a mesma ideia que a temática aqui na Escandinava, tudo bem? Temos bispo em F5 por parte das negras, esse é um ótimo lance, é muito importante para o jogador de pretas aqui tirar esse bispo da cadeia de peões antes de jogar peão em E6. Caso ele tivesse jogado, por exemplo, peão em E6, isso teria severamente impactado a qualidade desse bispo. Essa seria uma peça que não encontraria jogo ao longo dessa partida. Então é sempre importante você identificar qual vai ser o seu bispo que vai ter mais dificuldade de entrar para a partida. Como você vê isso? Pela cor na qual estão seus peões. Veja que a maior parte dos peões das pretas vão encontrar sua casa em casas claras.
vão encontrar o seu lar em casas claras. Por consequência, o bispo que compartilha uma cor com esses peões é o que nós chamamos de bispo mau. E esse bispo quer sempre estar do lado correto da cadeia de peões. Então você joga bispo em F5 para poder jogar peão em E6 sem gerar problemas para si próprio. Esse é um lance importantíssimo que muitas pessoas acabam não fazendo. Temos então o cavalo em D5. Agora nós estamos ameaçando dobrar os peões do jogador de negras, ao mesmo tempo que estamos ameaçando a dama. Nessa linha com o bispo C4, onde ao invés de jogar o cavalo para E4, você joga ele para D5, você nem precisa se preocupar com dama B6, porque o cavalo corta a casa. A dama volta lá para a casa de D8, tomamos o cavalo e Christian Bauer, o oponente, toma em direção ao centro com o peão de G. Então agora o jogador de pretas está sinalizando muito fortemente que ele quer fazer um roque longo, porque senão, por que é que ele danificaria a estrutura aqui na ala do rei, correto? E eu gostaria de te lembrar que se você está gostando do vídeo até aqui, se você já aprendeu algo de novo, deixa o like, se inscreve no canal, me ajuda bastante e é de graça. Então vamos continuar. Tendo definido então que o seu oponente vai fazer um roque longo, Grischuk continua jogando com o cavalo em F3, desenvolvendo uma peça enquanto defende o peão de D4 que estava ameaçado pela dama. Vem o peão em E6, note que o jogador de pretas acaba de jogar o lance que ele ia jogar de qualquer jeito, era inevitável, senão esse bispo não ia participar da partida, mas sem assumir uma fraqueza posicional no processo, porque ele teve o cuidado de jogar o bispo em F5. Lance muito bom por parte dele. Peão em C3, lance simples, solidifica o peão de D4 e agora nós montamos aqui uma cadeia de peões. Veja só, o jogador de brancas tem uma cadeia de peões em casas escuras, portanto, nós também temos o mesmo tema do bispo bom e do bispo mau. Só que no nosso caso, o bispo bom é o bispo de casas claras e o bispo mau é o bispo de casas escuras. Esse que nós gostaríamos de tirar da cadeia de peões e ele vai eventualmente entrar para o jogo através da casa de F4. Você vê que essa questão dos bispos ele tende a ser espelhada. O nosso bispo bom tende a ser o bispo mau do adversário e vice-versa, portanto uma troca seria vantajosa para o lado que conseguir forçá-la. Se as pretas conseguirem forçar a troca desse bispo por esse, elas saem na frente. Se nós conseguirmos forçar a troca desse bispo por esse, nós saímos da frente no ponto de vista posicional. Vem então por parte do adversário o cavalo em D7 e nós jogamos cavalo em H4 para poder pegar o par de bispos. Olha que interessante, o jogador de pretas vai jogar um lance aqui intermediário muito inteligente. Eu acho que o que a maior parte das pessoas jogaria aqui seria o simples bispo em G6. Não seria um lance ruim, certo? Você não vai tomar esse bispo porque senão o adversário vai colocar essa torre para jogar. Certo? Se você toma o bispo, ele vai tomar com o peão de H e agora você não tem mais um roque muito seguro, pelo menos não um roque curto muito seguro, porque a torre está mirando aqui. Então você vai ter que mudar de planos, jogar dama em E2 e fazer um roque longo, que também não está muito legal por conta da estrutura, você moveu o peão de C. Seu rei não vai ficar tão seguro fazendo um roque longo quanto ele ficaria fazendo um roque curto. Mas o adversário do Grischuk joga um lance muito inteligente, ele joga cavalo B6. É um lance que vem com o tempo, um lance intermediário. Ele está permitindo que você tome o bispo e triplique os peões dele? Claro que não. Ele não vai tomar de volta. Isso aqui seria suicídio, né? O título de grande mestre dele teria que ser revogado. Isso aqui é horroroso. Ao invés disso, ele tomaria em C4 e, essencialmente, ele teria trocado o bispo mau dele pelo nosso bispo bom com tempo ainda, porque ele está ameaçando pegar mais um bispo ou se não pegar o peão de B2. Então a posição aqui ficaria muito inferior. Ao invés disso, nós recuamos o bispo então para a casa de B3. Pode parecer que esse lance foi algo bom, né, que a gente fez, mas dificulta um ataque depois do roque longo, certo? Dificulta para a gente começar uma avalanche de peões. Então esse é um lance aqui, ó, foi extremamente inteligente por parte das pretas, e agora ele joga o bispo dele na casa de G6. Nós claramente não vamos capturar esse bispo, como já foi dito anteriormente, então seguimos desenvolvendo. Grischuk joga agora dama em F3, posicionando a dama na casa onde o cavalo estava e, por consequência, tirando a casa de recuo do cavalo. Esse cavalo está
próximo de ficar preso, portanto o adversário joga bispo em E7. E se nós formos um pouquinho jovens, vamos colocar assim, e a gente jogar o roque, por exemplo, um lance bem ingênuo aqui, ele vai jogar F5 e nós seremos forçados pelas circunstâncias, porque o cavalo está sendo ameaçado 2 vezes, a trocar esse cavalo por esse bispo. E agora a posição é muito pior para as brancas, porque o adversário vai retomar e ele já tem um ataque montado praticamente aqui ao nosso rei, certo? O dama C7 dele já vai vir com ameaça de cheque e mate, a torre já está mirando aqui o nosso rei, o rei dele vai ficar seguro na ala da dama. E nesse tipo de posição de roque em alas opostas, geralmente quem tem um ataque mais rápido sai beneficiado, portanto essa posição é muito superior para as pretas. Ao invés de fazer o roque aqui então, Grischuk faz o quê? Ele tira a dama daqui para o cavalo ter a casa de F3? Não, ele joga um lance bem comprometedor. Ele joga peão em G3. O lance peão G3 é um lance extremamente interessante porque ele faz 3 coisas. Primeiro, apoia o cavalo. Então, por exemplo, se o F5 nunca vier, o cavalo não vai ter que sair daqui e ele está numa casa onde ele sempre impede, por exemplo, um avalanche de peões. O lance peão em H5, o lance peão em F5 vão ter que ficar meio segurados por conta da ameaça do cavalo em cima do bispo. Segundo, gera a casa de G2 para o cavalo voltar. E terceiro e mais importante, ele está provocando o peão F5. E quando o F5 for jogado, vocês vão ver, meus amigos, o que é um espetáculo de uma partida. Vem o dama D7 preparando o roque longo por parte das pretas, roque. Finalmente vem o F5 por parte das pretas, ameaçando tomar o cavalo e expondo o nosso rei. No entanto, olha o tanto que esse lance foi ruim por parte das pretas. Provavelmente, quando o Christian Barr jogou esse peão F5, ele esperava que em algum momento ele fosse utilizar desse lance para gerar um ataque. Então o peão F5 parece um lance muito natural para você jogar, porque na sequência você joga F6, E5, F4 e você vai expor o rei das brancas, já que o jogador de pretas naturalmente gostaria de fazer um roque longo aqui na posição. Qual que é o problema? O Grischuk sabe disso e ele não vai deixar o F4 ser jogado nunca mais. E agora nós temos o pior bispo da existência, da história do xadrez. Nunca existiu um bispo pior do que esse bispo aqui da casa de G6, que é essencialmente um peão. Olha só, ele poderia ser substituído por um peão e não faria diferença nenhuma. Ele está controlando apenas essas casas. Olha só, exatamente como um peão faria. Temos então o cavalo em G2 controlando o avanço F4, que não poderá ser jogado. Vem o cavalo em D5 simplesmente centralizando seu cavalo. E agora nós vamos ocupar a casa de F4 para que o avanço de peão não possa ser jogado nem mesmo como um sacrifício. Por quê? Se a gente joga um lance qualquer aqui, digamos que a gente opte por jogar torre em 1, o adversário pode eventualmente jogar um F4 como um sacrifício. E o objetivo desse peão F4 seria liberar o bispo dele. Então agora o bispo dele está exercendo influência ao longo da partida, ao custo de um peão ele volta a ser uma peça de verdade, porque aqui ele não é uma peça, aqui ele está simplesmente agindo como um peão. No entanto, o Grischuk ocupa a casa, ele não deixa o lance vir. Olha que interessante, temos o roque longo por parte das pretas, torre em 1, ele entende que o objetivo do jogador de pretas é eventualmente dar vida a esse bispo. Como que ele faz isso? Jogando lances como peão em F6, peão em E5, peão em F4. Se ele deixar o peão em F6 vir, o resto vira imparável. Então se ele joga um lance lento, digamos A4, começando a avalanche de peões, vem o F6 e eventualmente vai vir o E5. E aí, quando a gente tirar o cavalo, tomar o peão, o que quer que seja, vai vir o F4 e a avalanche de peões começa a chegar. Então o Grischuk joga torre em 1. Agora peão em F6 não pode vir porque perde um peão. Olha só, o adversário então captura o nosso cavalo. Por quê? Porque ele alivia parte da pressão que existia na casa de E6 que o cavalo estava exercendo. Nós tomamos de bispo e veja o triunfo do bispo mau sendo bem colocado. Esse bispo mau domina totalmente a posição de jogador de pretas. Ele tem muitos peões em casas claras. Por consequência, ele tem muita fraqueza em casas escuras. Olha só, a posição dele é como se fosse um queijo suíça, toda furada, toda cheinha de casas fracas. E o nosso bispo mau, que está jogando por fora dessa cadeia de peões,
está exercendo uma pressão terrível em cima do rei do nosso adversário. Ele se vê forçado a trocar o seu bispo bom pelo nosso bispo mau, isso sempre vai ser uma boa coisa para nós. Então a gente toma o bispo, depois de dama toma, existe uma ameaça por parte das pretas. Novamente, não estamos mais ocupando a casa de F4. Agora, se a gente jogar, sei lá, peão A4, novamente, começando aqui uma avalanche de peões, ou se não, bispo em C4 para poder jogar B4, A4 na sequência, todos os lances que nós vamos jogar eventualmente, o adversário joga o F4 como um sacrifício. Quando nós tomamos, agora o bispo dele está jogando, nós temos um peão a mais, mas a estrutura de peões está muito ruim e o nosso rei está bem exposto. Por consequência, o Grisho que ele vê essa ideia e joga torre em E5, bloqueando a ideia do peão em F4 como um sacrifício. O lance ainda pode ser jogado. No entanto, apesar de tecnicamente ser um lance que pode ser jogado, se ele não danifica a estrutura de peões, é simplesmente um peão a mais para o jogador de brancas, que nesse nível de jogo é mais do que vantagem suficiente para converter, se não vier com nenhuma compensação, sem dano à estrutura, sem nada. Nós continuamos tendo um jogo de bispo bom contra bispo mau, só que com peão a mais. Então, agora o F4 é simplesmente uma desistência antecipada. O adversário não quer desistir antecipadamente, certo? Tudo em seu devido tempo, então ele joga rei em B8. E agora nós temos uma aula. Quando se tem roque em alas opostas, nós geramos o tema de ataque muito rápido. Por quê? Em uma posição onde você roca do mesmo lado, imagine que esse rei estivesse aqui na casa de G8, não faria sentido nós começarmos um ataque movendo os peões na frente do nosso rei. Por quê? O nosso rei ficaria muito exposto antes do rei dele ficar exposto. Agora, numa posição onde nós fizemos o roque em alas opostas, digamos que a gente troque esse peão de A por esse peão de A, esse peão de B por esse peão de B, esse peão de C por esse peão de C. O rei do adversário fica totalmente pelado. Então é justamente isso que nós vamos propor agora. Bispo em C4, liberando o caminho para que os peões comecem a marchar. Isso a gente chama de uma avalanche de peões e é totalmente temático em praticamente qualquer posição onde os roques são feitos em alas opostas. Esse é o plano de meio jogo mais comum nesse tipo de posição, então é imprescindível que você o conheça e o domine, tá bem? Torre de H vem para a casa de E8. Novamente, o oponente está fazendo o quê? Preparando o F6. Não podemos deixar vir. Torre de A vem para E1. A gente nunca deixa o F6 ser jogado sem que o peão de E6 seja pendurado no processo. Torre em E7, preparando talvez para dobrar torres e jogar o F6. B4, começa o nosso ataque. O adversário deveria ter continuado com o plano dele. O computador gosta de torre em E8. No entanto, ele ficou com medo quando viu os peões chegando e jogou torre em C7. Começou a preparar medidas defensivas. Não dá para se defender de um ataque desses. O jogador de brancas essencialmente tem uma peça a mais. Durante tudo isso, olha esse bispo de G6, o que ele fez? Nada. Ele não participa do ataque, ele não participa da defesa, ele é só um peão. Então, se a gente está atacando com uma peça a mais, como exatamente isso poderia dar errado? Continuamos. Jogamos H4, forçando o adversário a jogar H5 para não perder o bispo. Nossa, esse lance é muito cruel. O H4 é um lance muito cruel. Porque agora, se ele não joga o H5, nós vamos jogar o H5 e aí nós não vamos estar figurativamente com uma peça a mais. Nós vamos estar literalmente com uma peça a mais. Aí é só trocar, levar para o final e ganhar o jogo. Então o adversário joga o H5 para não perder o bispo. O engine aqui ele acha um sacrifício bem legal, certo? Se você sacrifica o bispo por E6, na sequência você recupera o material, porque a torre toma dano duplo. Não foi jogado, não foi visto no jogo, mas ele segue com o peão em A4, certo? Igualmente é um lance muito forte, o ataque das brancas é imparável, no entanto tinha melhor. A dama vai para a casa de F8 com ambições de vir para a casa de H6, defender o peão de H e poder colocar o bispo no jogo através de bispo em H7. Nada disso. Dama em F4, tirando a casa de H6 da dama e também alinhando essa dama com o rei do adversário. A outra torre vai para C8, bispo em F1. E o objetivo é trazer agora esse bispo para o ataque ao longo da melhor diagonal possível, que seria essa grande diagonal. Teria sido melhor a gente fazer através da casa de
E2, porque a gente segue pressionando o peão de H. E depois a gente posiciona o bispo na casa de F3, onde ele ao mesmo tempo faz parte do ataque pela longa diagonal, mas também pressiona o peão. No entanto, bispo em F1 para de pressionar o peão de H, então o adversário joga bispo em H7, o Grischuk percebe o que está acontecendo, percebe o erro dele e joga bispo em E2 pressionando o peão. O bispo tem que voltar, não vai jogar não, meu querido, e agora o bispo em F3 e a gente volta ao plano. Olha só, a dama está mirando o rei, o bispo está mirando o rei e a avalanche de peões está chegando. O rei sai da diagonal da dama, mas continua na diagonal do bispo, B5. Finalmente vamos começar a trocar os peões e expor o rei do adversário. A dama vai lá para a casa de A3, tá ameaçando aqui ganhar um peão, certo? Só que não faz nada, a gente joga peão em A5, continua marchando, estamos argumentando para o adversário, vai em frente, toma algum dos peões, vai. Toma o peão de A para você ver se eu não tomo em C6 com o tempo na dama. Ou se não, toma o peão de C para você ver se eu não vou jogar peão em A6. E agora os dois peões estão atacados e de qualquer forma que você escolha fazer, o seu rei vai ficar exposto aqui na posição. Então ele captura o peão. No entanto, depois de torre toma B5, nós temos muita pressão aqui no peão de B7. A avalanche de peões rendeu frutos, o ataque agora é inevitável e a conversão dessa partida é apenas uma formalidade. Peão em A6 e nos aproveitamos desse bispo fortemente posicionado na diagonal para gerar uma cravada. Torre toma B7, gera uma cravada, então basta botar pressão na peça que está cravada e vencer o jogo. A outra torre vai para B1 e a partir daqui o adversário não tem uma boa defesa. Digamos que ele opte por defender de torre. Nós podemos simplesmente tomar porque a torre dele está cravada. Digamos que ele opte por defender de torre dessa maneira. Podemos tomar a torre dele e pressionar com a dama, ou se não, pressionar com a dama diretamente aqui através de dama C7. E agora nós temos 3 peças pressionando e apenas 2 defesas e vai cair a torre que a gente sacrificou de volta. Então, o adversário opta por defender com dama em E7, nós vamos seguir com torre toma, dama toma, bispo toma e teoricamente não foi uma troca de material tão ruim para o jogador de pretas. Afinal de contas, ele tem uma torre e um bispo pela dama que ele acabou de entregar. No entanto, ele não tem uma torre e um bispo, ele tem uma torre. Certo? É torre contra dama. Esse bispo é um peão e tem sido um peão a partida inteira. Então, depois de alguns lances, a dama aqui ameaçando vir para a casa de B6, o adversário tira essa casa, jogamos dama cheque, rei C8 e eventualmente o Grischuk joga F4 para poder impedir que esse bispo saia e o adversário simplesmente abandona a partida porque é uma discrepância material muito grande na prática. Na teoria até que não, mas na prática é uma discrepância material muito grande. Eu espero que essa partida tenha sido instrutiva nos 2 pontos que eu quis ilustrar, que são a utilização correta do par de bispos, bem como a avalanche de peões, o jogo em alas opostas, como você monta um ataque corretamente. Se você gostou, não deixa de se inscrever no canal, deixa um like nesse vídeo que me ajuda demais e caso você queira me apoiar, considere virar membro. Os membros têm acesso a vídeos exclusivos, muito legais de xadrez posicional. Um abraço pessoal e até a próxima.